noite a todos. Esses caras viram, não? Boa noite, sejam bem-vindos à Sala de Luz. Já pedi para os nossos espíritos amigos se comunicarem com São Pedro, para que ele possa desligar a Airfryer essa semana, porque a Airfryer está aquecendo muito o coração de todos. Boa noite, pessoal que está no Instagram. Recadinhos rápidos aqui antes do início dos trabalhos. Às segundas-feiras, pessoal, nós temos curso online. Nós estamos estudando livro nos domínios da mediunidade. Quem quiser participar do grupo, faz parte do grupo de estudos de segunda-feira. Só falar com alguém aqui, quem estiver presente, ou mandar zap para a gente, ok? Terças-feiras temos palestras, passes, entrevista fraterna. O que é essa entrevista fraterna? Grupo Depoy. Final de semana foi difícil, briga com ente querido, teve uma desavença, está com alguma dificuldade. Não quer dizer que você vai passar pelo Depoy e necessariamente você tem que fazer um tratamento. Não é isso. Às vezes uma palavra, uma orientação do orientador através dos espíritos amigos, a gente acaba tendo uma direção de que caminho seguir, o melhor caminho. Às vezes a gente não está conseguindo enxergar. Então passa lá 5 ou 10 minutinhos, conversa com o orientador, pega a fichinha azul ali, tá bom? Se o pessoal que está em casa também quiser vir visitar, conhecer o apego de luz, tá? E aqui está escrito: o orientador aborda como ouvinte as dores de quem frequenta o brilho de luz. Nessa entrevista, buscamos aproximar o assistido com as bases da doutrina. Após essa conversa, encaminhamos nosso irmão para um tratamento definido ou não. Tá? De quinta-feira temos os tratamentos espirituais mediúnicos, onde através de um cartão emitido pelo Depoy, o assistido receberá um tratamento espiritual de desobsessão. Quinta-feira é exclusivamente para desobsessão, tá? Nesse dia também qualquer pessoa pode frequentar a casa e receber os ensinamentos do Evangelho. A casa está aberta todas as quintas-feiras a partir das 20 horas da noite. Sábados temos evangelização infantil. Se não me falha a memória, a partir das 9h30. Temos trabalho de assistência social, com cesta básica, assistência espiritual e tratamentos. Também estamos sempre arrecadando itens de cestas básicas e roupas para o nosso bazar. Quando a gente fala de vir ao abrigo de luz, a gente nunca vem sozinho, gente. A gente sempre traz um amigo que desencarnou, um ente querido. Às vezes o plano espiritual usa a gente como ferramenta para trazer algum espírito que esteja perdido no caminho e ele acompanha com a gente aqui. Parece que a casa está vazia, para a gente está vazia, mas a casa está lotada. O plano espiritual começa a trabalhar desde cedo aqui, com os assistidos e com a nossa chegada, mais chegada dos trabalhadores, o plano espiritual começa a trabalhar em conjunto, ok? Recados dados, passo o recado, a palavra ao nosso amigo Ezequiel, que fará a abertura para a gente. Okay? Obrigado. Boa noite a todos. Vamos serenando os nossos pensamentos, acalmando os nossos corações, agradecendo a Deus pela vida e oportunidade bendita de todos nós estarmos reunidos em nome de Jesus, para buscarmos o auxílio, para buscarmos a paz dos nossos corações. Os amigos espirituais estão nos ajudando, nos acalmam,
nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque teu reino, poder e glória para todos sempre. Graças a Deus. Antes da nossa exposição do Evangelho, como todos nós sabemos e como sempre falo, nós demos uma lição, né, para que a gente possa nos acalmar, nos sintonizar para ouvirmos os ensinamentos do Evangelho do Mestre Jesus. Ali vai ler para nós a lição 82 do livro Minutos de Sabedoria. Tenha um bom ânimo e coragem. Você vencerá todas as dificuldades. A vida apresenta-nos problemas, mas às vezes difíceis. Mas dificuldade superada é problema resolvido. Jamais desanime. Você há de vencer gargadamente todos os problemas que se lhe apresentarem. Se o problema for complexo, divida-o em partes e vença cada uma delas separadamente, mas não desanime jamais. Existe uma expressão antiga na nossa língua portuguesa, no nosso popular, né, que diz mais ou menos assim, né? Cada qual de nós sabe onde o calo dói, né? E aí, cada qual de nós sabe a importância dos problemas que nós temos, né? E muitas vezes, sim, nós precisamos resolvê-los o mais rápido possível. A lição é clara quando ela fala que muitas vezes nós buscamos resolver alguns problemas que possam ser resolvidos em etapas um pouquinho mais para frente, né? E muitas vezes nós, atabalhoados que somos, né, queremos resolvê-los rápido, né? E ficamos assim um pouco intranquilos até resolvê-los, né? E sofremos por conta disso, né? A lição nos fala que quando nós pudermos resolvê-los em conta-gotas, por que não fazê-los? Não soframos antecipadamente, né, por uma coisa que vai se resolver ao longo do tempo, né? Nós vemos algumas experiências nossas mesmo, no nosso dia a dia, que quando a gente acaba de resolver um problema, a gente fala assim, caramba, poxa vida, eu podia ser mais calmo, eu poderia ter feito de uma maneira diferente, né? Então, o ensinamento é esse, né? Para que nós tenhamos calma, né? Para que tudo possa ocorrer de uma maneira mais tranquila, ok? Agora nós vamos buscando a exposição do Evangelho que o Anderson vai fazer por nós, né? Perdão e auto-perdão. Boa noite a todos. Boa noite a todos do Instagram. Bom, como o Ezequiel comentou, o tema de hoje é perdão e auto-perdão. Para a gente começar, como eu sempre gosto de fazer, eu gosto sempre de verificar o sentido das palavras no dicionário.
Então, qual o significado da palavra perdão no dicionário? Ação de se livrar de uma culpa, ofensa, dívida, etc. Processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor ou outro sentimento sobre determinada pessoa. Então, é um sentimento negativo que a gente guarda sobre determinada pessoa. Então, é se livrar daquele sentimento. E auto-perdão, o que significa? Então, como a própria palavra diz, né, perdoar a si mesmo, se libertar da culpa, da mágoa ou do ressentimento. Então, da mesma forma, o processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento ou qualquer outro sentimento negativo sobre si mesmo. Então, é muito importante nos dias de hoje, né, na nossa correria do dia a dia, tanta informação, tanta coisa, a gente está sempre se cobrando. É importante a gente aprender a se auto-perdoar também, saber que o dia só tem 24 horas, que a gente não é perfeito, tem que aprender a lidar com as nossas limitações. Bom, então esse é o que o dicionário nos fala, e o que o Evangelho nos diz, o que a Bíblia nos diz. Então, se a gente for ver no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22, é uma passagem de Jesus Cristo. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Então, só para a gente fazer um pequeno parênteses aqui, por que esses números? Por que 7, 70 vezes 7? Só para a gente entender melhor. O número 7 na Bíblia, ele tem um significado de totalidade, de plenitude, de complementação. Então, é um número muito potente, quer dizer, algo muito completo. E tem uma outra passagem no Antigo Testamento, Gênesis capítulo 4, versículo 24, que também é citado isso: porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Então aqui mostra pra gente, então 7 vezes já é muito, 70 vezes 7 é como se fosse algo infinito, uma coisa que não tem fim. Bom, então a gente já refletiu sobre o significado do dicionário, já viu o que Jesus nos fala. Então, o que o Mestre Jesus nos passou nesse ensinamento? Então a gente tem que perdoar. Se a gente for ver cálculo matemático, simplesmente 70 vezes 7, 490 vezes. Então, se alguém me ofender, eu tenho que perdoar aquela pessoa 490 vezes? Na verdade, não. São 70 vezes 7 cada ofensa. Então, usando um exemplo de criança, um exemplo bem simplesinho. Então, se uma criança me chama de bobo e feio, eu tenho que perdoar 70 vezes 7 vezes que ela me chama de bobo e 70 vezes 7 vezes que ela me chama de feio. É claro que a gente sabe que Jesus falava por meio de parábolas para o povo na época, né? Provavelmente nós encarnados naquela época, éramos muito menos evoluídos do que hoje. A gente evoluiu um pouquinho. Então Jesus usava dessas parábolas para chamar a atenção do povo, para mostrar o poder, como era importante perdoar. Então, na verdade, o que Jesus quis dizer? A gente tem que perdoar infinitamente, perdoar os nossos irmãos infinitamente, cada ofensa. Bom, vou aproveitar para fazer uma pergunta para a gente refletir. Quem que é o maior beneficiado pelo perdão? A pessoa que é perdoada ou quem perdoa? Para a gente refletir um pouquinho. Não precisa responder ainda.
fazer igual o pessoal faz na televisão. Aguarde os próximos capítulos aí. Logo mais a gente vai falar. Calma aí. Aguarde. Então, continuando. Para a gente refletir um pouco sobre o perdão. Então, o que não é perdão? Perdão não é fingir que algo nunca aconteceu ou tirar a culpa do outro. Ou seja, aconteceu algo que me magoou. Não adianta tentar fingir que isso não aconteceu. Não adianta tentar empurrar para baixo do tapete. Por quê? Porque é uma coisa que está dentro de mim, é uma coisa que está me incomodando. E em algum determinado momento aquilo vai vir à tona de novo. E não tirar a culpa do outro significa o quê? Também a gente tem uma tendência de procurar culpar nós mesmos pela atitude do outro. Então também não é isso. Perdoar não é isso. Perdoar não é atenuar o que o outro fez. Perdoar também não é fazer as pazes. Como aquela questão da brincadeira de criança, que as duas crianças brigam, falam, não, faz as pazes, dá o dedinho para fazer as pazes. Mas se você não ficar de bem, só ficar de bem da boca para fora, e não tirar aquele sentimento que está dentro de você, também não vale de nada. E esse aqui é um clássico também. Perdoar, né? Não é perdoar você falar, tá bom, eu te perdoo, mas eu não esqueço o que você fez para mim. Então isso também não é perdoar, porque enquanto você está lembrando o que aquela pessoa fez, você não perdoou. Aquela mágoa está dentro de você, aquele sentimento negativo está dentro de você, está lá te corroendo. Bom, continuando. O que é perdoar? Então, como é que a gente perdoa realmente, de verdade? Perdoar é quando a gente se liberta da dor que a ofensa traz. Todo aquele sentimento, aquela mágoa, aquela coisa negativa, aquela energia negativa que tem de nós, a gente se liberta daquilo. A gente deixa aquilo embora, manda embora. Quando a gente não perdoa de verdade, aquela ofensa, aquela energia continua machucando a gente. E o que o Espiritismo nos ensina? Se nós temos uma mágoa, se a gente está pensando naquilo, se a gente está refletindo aquilo, nosso pensamento tem vida. Enquanto a gente estiver pensando coisa negativa, a gente está formando coisas negativas em nós mesmos, nós estamos nos envenenando. Então pode acontecer, se a gente continuar com aquilo, com aquele sentimento negativo, a gente pode desenvolver doenças, pode desenvolver uma depressão, pode desenvolver ansiedade, pode desenvolver várias outras coisas negativas. Então, se a gente está carregando essa mágoa, esse peso, por que a gente carrega isso? Por que não se libertar? Hoje, de manhã, é interessante, eu estava olhando minhas redes sociais, a gente sabe que nada acontece por acaso. E aí, passando lá nos vídeos que os amigos compartilham, eu vi um rapaz falando algumas coisas sobre o perdão, e ele deu um exemplo que eu achei fantástico, então eu queria trazer para vocês. O que acontece é uma comparação, quando você não perdoa, que você está com aquele sentimento pesado dentro de você. Então ele comparou com uma situação, é a mesma coisa que se você estivesse segurando uma corda com as duas mãos, e com essa corda você estivesse sustentando um peso enorme. Então imagina, você está com as duas mãos segurando uma corda, um peso enorme, o peso está tão grande que está puxando essa corda e suas mãos estão sangrando por causa desse esforço, e você está lá reclamando da dor, mas você não faz nada, você não solta a corda, você não deixa aquela dor ir. Então, por que você não abre as suas mãos, solta a corda e se livra do peso? Então, a mesma coisa do perdão.
A gente tem aquele sentimento tão negativo que a gente sabe que só faz mal. A gente vive reclamando daquele sentimento, a gente vive reclamando daquela sensação. Por que a gente não se livra disso? Bom, continuando, por que é tão importante perdoar? Então, como eu já falei, liberta a gente de rancor, de sentimento de raiva, de sentimento de vingança. Então a gente para de tentar se envenenar, de ficar com aquele veneno dentro da gente, aquela energia negativa. E, muito importante, alivia o nosso coração, alivia a nossa mente. Quando a gente se livra desse peso, a gente vai ter tempo de canalizar nossa energia para coisas positivas. A gente vai parar de ficar canalizando só aquele sentimento negativo. E nós sabemos, o Espiritismo nos ensina que nós fomos espíritos criados por Deus com o objetivo de evoluir. Enquanto a gente fica preso nesse sentimento negativo, a gente não está evoluindo, a gente está estacionado. Então, quando a gente se livra disso, a gente está, além de estar fazendo um bem muito grande para nós estamos fazendo a vontade de Deus. E sem falar que existem casos que a pessoa guarda uma mágoa por muitos e muitos anos, por décadas. E normalmente assim, às vezes a pessoa que fez alguma coisa já nem lembra, mas aquela pessoa que foi ofendida, ela guarda. Às vezes a pessoa vai conversar, ela começa, não, porque no dia 5 de abril de 1985, às 10 horas, você falou isso, isso e isso. Então aquilo fica guardado por muito tempo. E a gente vê também no Espiritismo que muitas vezes fica guardado por séculos, por várias encarnações. Então a gente precisa se libertar disso. Bom, então voltando para aquela questão que eu fiz no começo. Quem é o maior beneficiado com perdão? Quem perdoa ou quem é perdoado? Logicamente que quem é perdoado vai se livrar daquela carga negativa que é jogada para ele. Ele não vai receber mais tanta energia negativa. Mas o principal beneficiado, como nós vimos aqui, tudo isso que foi listado aqui, é quem perdoa. De novo, porque está se livrando de uma carga negativa, de um peso nas costas que não é dele, que não precisava carregar. Bom, e seguindo o próximo item, então. E o que significa o auto-perdão? Então, o que acontece? Normalmente, no decorrer da nossa encarnação, então das várias encarnações, por inocência, por falta de conhecimento, por falta de experiência, a gente pode fazer algo errado que venha prejudicar nosso próximo, nossos irmãos, sem perceber, por inocência mesmo, sem querer. E depois que passa um tempo, depois que a gente começa a aprender, começa a evoluir um pouco, a gente descobre que aquele ato que a gente fez sem pensar causou sofrimento para alguém. E com o conhecimento que nós temos, nós acabamos desenvolvendo mágoa e remorso. E esse sentimento fica nos torturando também 24 horas por dia e a gente não consegue ter paz. Então, são vários exemplos que a gente poderia dar, mas eu pensei em um aqui bem simples para exemplificar. Eu lembro, por exemplo, quando eu era criança, um tempinho atrás, que tinha uma brincadeira. Quando a criança era um pouquinho acima do peso, tinha até uma musiquinha que se cantava para tirar barato, brincar, falava gordo, baleia, saco de areia. Ou então, chamava bolha de poço. Até as crianças de hoje em dia, se falar isso, não vai saber nem que é mais poço. Mas vamos supor que eu, quando era criança, tinha uma outra criança comigo, gordinha, e eu fui fazer uma brincadeira, chamar a criança de saco de areia, saco baleia, saco de areia, baleia, ou bolha de poço. Mas assim, na ingenuidade, achando que eu estava fazendo uma brincadeira. E aí, depois de passado um tempo, eu fui descobrir que por fazer essa brincadeira, a criança ficou traumatizada, de repente ela desenvolveu
ansiedade, depressão, casos às vezes até crianças que tentam tirar a vida por causa disso. Como é que eu vou me sentir com o conhecimento que eu tenho, que eu aprendi, ou de repente que o conhecimento que o Espiritismo traz? Culpado, consciência pesada. Adianta também ficar se culpando, se martirizando por algo que a gente fez quando a gente não tinha conhecimento? Mas o que a gente faz? A gente continua. Por quê? Porque eu errei. Então, quais são os passos que a gente deveria tomar para executar o auto-perdão? Então, primeiro, identificar o erro. Então, nesse exemplo que eu dei, eu identifiquei. Eu fiz uma brincadeira que para mim era uma brincadeira. Hoje em dia, a gente já não pode mais fazer essa brincadeira com as crianças, que já não é mais aceito como uma brincadeira. Que também é muito bom. Mostra que a gente, como povo, evoluiu também. Então, se eu identifiquei o erro, eu tenho que desejar melhorar, eu tenho que desejar não repetir mais aquele erro e, na medida do possível, buscar reparar aquele erro. Então, no caso que eu dei, de repente me aproximar da criança, ou se a criança for adulto, pedir perdão, ver o que eu posso ajudar a pessoa para melhorar e me redimir. E por que o auto-perdão é tão importante? Primeiro, para que a gente possa aprender a nos amar, aprender que a gente é imperfeito. Como o Espiritismo nos ensina, nós estamos no planeta de provas e expiações, os espíritos que estão aqui são espíritos imperfeitos, que têm muito que aprender e evoluir. Então a gente tem que aprender que mesmo errando, nós temos que nos amar e, consequentemente, quando eu aprendo a me amar, eu aprendo a amar os meus irmãos. Porque como é que eu posso querer amar o meu irmão se eu não amo a mim mesmo? Então, não tem lógica. E também, algo muito importante, quando eu não me perdoar, não perdoar os erros que eu fiz por inocência ou sem querer, como é que eu vou poder perdoar o próximo? E mais importante, quando a gente se conhece, a gente acaba se conhecendo e se valorizando. E quando a gente se conhece, a gente cria um escudo contra as ofensas. A gente fica mais seguro, mais confiante e aprende a perdoar e seguir adiante. Ou seja, falando isso com as palavras do Espiritismo, quando você aprende a se conhecer, não é uma coisa que a gente aprende no Espiritismo. Não é o outro que te ofende, é você que se deixa ofender pelo outro. Então é diferente, porque o outro está aqui e você está aqui. O outro fez uma ofensa, você baixou no mesmo nível dele, entrou na sintonia dele e se deixou ofender. Quando você está numa sintonia mais elevada, quando você se conhece, se confia, tem fé em Deus, tem fé em você, o que o outro falar aqui não vai te afetar aqui. E muitas das vezes você vai conseguir trazer o outro para a sua sintonia. Então isso é muito importante. Por exemplo, usando o exemplo que eu usei no começo. Se alguma pessoa, por exemplo, chegar e me chamar de bobo feio, eu falo, não sou bobo feio. O pessoal pode falar o que ela quiser, mas eu não sou, porque minha mãe fala que eu sou bonito e sou inteligente. Então, quando eu me conheço, quando eu sei da minha capacidade, nada me afeta. Então, o outro não vai me ofender. Bom, aí, trazendo também os trabalhos aqui da casa, os trabalhos de esclarecimento, então, para mostrar como é importante o perdão, trazer um exemplo aqui dos trabalhos de esclarecimento que a gente tem na casa. Ou também, na literatura espírita tem vários exemplos disso, na coleção de André Luiz no Nosso Lar também tem vários exemplos que faz isso. Quando a gente trabalha aqui nos trabalhos de esclarecimento, então a gente às vezes conversa com o espírito que está no processo de várias encarnações, de muitos séculos, no processo de vingança,
Um faz uma coisa para o outro, aí o outro quer se vingar e na próxima encarnação vinga de novo. É muito interessante porque assim, às vezes você recebe aquele irmão vem com aquele sentimento que cristalizou, que está tão forte que ele começa a falar mal do outro. Não, porque aquele outro não sei o que, aquele outro não sei o que lá, aquele outro é ruim, me fez mal. Só que é tão interessante que na maioria das vezes o espírito não lembra nem o motivo que ele tem todo aquele ódio. Por quê? Porque ele alimentou tanto aquele sentimento que o sentimento tomou conta dele, ele não lembra mais o motivo. E aí quando você começa a conversar com o espírito, começa a esclarecer, começa a falar, não, todo mundo, todos nós aqui somos imperfeitos, então não é só aquele irmão que errou, você também errou. E a gente procura mostrar, quando o espírito entende, ele consegue perdoar o irmão. Então quando ele perdoa, ele se livra daquela carga. Só que uma coisa que é muito interessante também nesse processo, que quando ele perdoa, aí ele começa a sentir remorso do mal que ele fez para outra pessoa. E aí também tem um processo que a gente trabalha sobre o auto-perdão, porque ele fala, não, eu não mereço ajuda, eu sou muito mal, fiz coisas muito ruins. E aí que você lembra ele que Deus é um Pai misericordioso, que Ele está sempre de braços abertos para receber todo mundo. Se Deus não te julga, por que você está julgando, se julgando? Então você errou, você vai ter oportunidade de ressarcir aquele erro. E é aí que a gente consegue convencer, esclarecer e resolver essa questão de falta de perdão que muitas vezes se estende por vários séculos. Então é interessante todo esse processo, mas aí você vê, quando você começa a pensar no tempo que foi perdido em todo esse processo, com a energia que foi gasta, então de novo, esses espíritos perderam todo esse tempo com esse sentimento negativo, era um tempo que eles poderiam estar sendo ter usado para evoluir, e eles não usaram. Então, para encerrar, coisa que eu queria deixar aqui muito claro, o quanto é importante perdoar. Então não vamos deixar para amanhã, vamos perdoar hoje. Se eu estou com uma mágoa de alguém, se eu estou com um sentimento ruim sobre alguém, vamos refletir, vamos procurar a pessoa para conversar, vamos tirar esse sentimento, vamos tirar esse peso da gente. Se eu acho, ou se eu sinto que eu fiz mal para alguém, aproveita para pedir perdão, aproveita hoje, sai do centro e vai pedir perdão para a pessoa. Vamos resolver isso. É uma coisa que a gente tem que pensar muito, da mesma forma que a gente cuida da higiene do nosso corpo, que a gente toma banho todo dia, a gente tem que procurar também cuidar da higiene dos nossos pensamentos. Então, vamos parar de pensar coisa negativa, vamos parar de ficar alimentando sentimento de raiva, de vingança, e vamos procurar conciliar, vamos procurar conversar com esses irmãos aí, que a gente pode ter algum tipo de problema momentâneo, e vamos resolver isso. Porque, de novo, o momento da gente perdoar é agora, não vamos perder essa encarnação, não vamos perder a oportunidade dessa encarnação para fazer isso, não vamos esperar a próxima encarnação para fazer isso, não vamos aumentar mais nossa dívida. Então isso, espero que eu tenha tempo de refletir um pouquinho sobre a importância de perdoar, a importância de tirar o peso das costas, né? Um bom tratamento a todos, excelente semana. Agora vou passar por hoje fazer o encerramento. Obrigado, está perdoado no passado do horário, né? Está perdoado. Gente, Haroldo Dutra, o renomado estudioso e palestrante espírita, estava levando o filho dele para a escola um determinado dia, trânsito em Belo Horizonte, tomou uma fechada, quase bateram no carro dele. Ficou muito nervoso, abriu o vidro do carro, dá para xingar um cara, o pai dele, o filho dele pôs a mão dele e falou:
papai, você está nervoso? Ele falou, não, filho, meu amigo veio para pedir desculpa pelo caso. Então, gente, é fácil perdoar? Não, é difícil pra caramba. Mas se a gente começar a exercitar um pouquinho, perdoa uma formiguinha lá porque está lá beliscou o seu pé, perdoa aquela mosquinha que está ali, começa devagarinho. Se a gente começar a perdoar, é um espírito a menos que a gente vai ter que obsediar na próxima encarnação, entendeu? Porque também nós somos obsessores também. A gente pode se tornar um obsessor. Então, se a gente aprender a perdoar, eu estou falando isso de coração porque eu vivi isso na pele. Eu perdoei um ente querido que eu amava demais, perdoei realmente de coração, e a gente não pode se amar demais. Realmente muito querido. E é muito, muito, muito bom perdoar. É fácil? Não, não é fácil, mas é muito bom. E falando sobre a palestra, qual é o sentido da palestra aqui de terça-feira, gente? É colocar uma luz no nosso caminho para que a gente possa evitar cometer erros no dia seguinte, até mesmo na noite. A palestra vem trazendo esclarecimento para que a gente possa usar isso no dia a dia. Toda a palestra de terça-feira aqui traz um esclarecimento, traz uma luz, traz uma luz no fim do túnel para que a gente possa exercitar isso no dia seguinte e no decorrer das nossas vidas. Ok? Vamos para o nosso momento de doação, repetindo que vibração, quem está em casa também pode fazer, viu, gente? Vibração é doação. Aqui fora a gente doa, descruza mãos e pernas, mãos espalmadas para baixo, em cima dos joelhos. Se conseguir fechar o olho, perfeito. Se não conseguir, não tem problema. Mas o importante é que vocês viajem junto comigo no que eu estou vibrando. Assim a gente faz um canal de energia para ser usado pelo plano espiritual. Tá bom? Mais uma vez que todos fechem seus olhos. Confiantes no Divino Amigo Jesus e na sua pleia de espíritos de luz. Vamos juntando os nossos pensamentos em um só pensamento. Vamos imaginando os irmãos espirituais abrindo o teto do nosso abrigo de luz. Uma luz intensa azul saindo do nosso peito, formando faixa de luz em direção ao sol estrelado. O plano espiritual vai usando essa faixa de luz emitidos por nós, vai envolvendo todo o nosso planeta Terra, como se fosse uma cortina de cura. Ele vai usando essa energia de cura, envolvendo os países que estão em guerra, envolvendo os países onde as pessoas estão passando fome, e principalmente envolvendo seus governantes.
Vamos trazendo a nossa imagem para o nosso Brasil. O Brasil desse povo trabalhador, desse povo guerreiro. O plano espiritual vai envolver todo o nosso Brasil. Nós estamos vendo todo o nosso país sendo iluminado, iluminando e envolvendo os governantes desse nosso Brasil. E uma luz emitida pelo plano espiritual vai abraçando todos os asilos, clínicas de recuperação de dependentes, orfanatos, envolvendo os hospitais, onde os irmãozinhos encarnados e desencarnados sofrem. Envolvendo também aqueles nossos irmãos moradores de rua, que seus corações somente possam ser consolados. Peço que todos retornem aqui ao nosso abrigo de luz e vai imaginando que o plano espiritual vai entregando a cada um buquê de luz. Esse buquê de luz recebido por cada um aqui presente, você vai mentalizando o solar, e que esse buquê de luz você possa levar até o solar, iluminando cada cantinho do solar, com a presença dos mentores, amigos, e a luz vai tomando conta de todo o solar, dos entes queridos e dos bichinhos que lá deixamos. Nessa conexão, aproveitamos e pedimos para a equipe do Cabeceira de Menezes que possa colocar na água, do lar de cada um, o remédio necessário para a necessidade de cada um. Voltando aqui para o abrigo de luz, vamos emanando uma luz para os nossos amigos, irmãos trabalhadores, encarnados e desencarnados, agradecendo os nossos mentores pela oportunidade de podermos estar aqui. Vamos finalizando os trabalhos da noite aqui no salão, através da tua oração, Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos foi ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, Pai, graças a Deus. Que nós possamos retornar aos nossos lares, energizados, para ter uma semana repleta de atitudes boas, pensamentos bons e de muito amor no nosso coração. Que possamos voltar em segurança, que assim seja, graças a Deus. Que Jesus abençoe a todos. Tem mais alguém em tratamento?